A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 9 e versículo de número 21, que diz assim: Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que ele respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, a gente pode observar que o pai desse menino, o pai desse jovem que estava endemoniado, ele estava realmente com a sua fé fragilizada. Ele já estava cansado, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que há muito tempo isso lhe sucedia. Há muito tempo o demônio pegava o filho dele, lançava no fogo, lançava na água e verdadeiramente queria o matar. Era algo que era triste, era algo que era terrível. Aqui nós vamos observar que primeiramente ele pede ajuda aos discípulos, mas os discípulos de Jesus não puderam expelir aquele demônio. Os discípulos de Jesus não conseguiram fazer realmente aquela libertação acontecer. E ele vai até o Senhor Jesus e ele disse: podes. Jesus pode todas as coisas, irmãos, mas ele estava tão cansado, ele estava realmente tão exausto, que ele já não conseguia mais ter fé. E Jesus disse para ele: tudo é possível ao que crê. Existem momentos na nossa vida, irmãos, que a gente já bateu em tantas portas. A gente já procurou ajuda em todas as maneiras, já oramos, fizemos jejum, procuramos verdadeiramente uma resposta. Mas tem momentos que a resposta não chega. E a gente fica fragilizado, a nossa fé fica fragilizada. Mas Jesus aqui não repreendeu porque ele tinha uma fé fragilizada. Jesus aqui não deixou de operar o milagre porque este homem estava com a sua fé fragilizada. Porque esse homem, ele mesmo diz, versículo de número 24, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Você vai ver que ele estava mas tão exausto, irmãos, de ver aquela situação terrível na vida do filho dele, que ele exclama com lágrimas. E ele diz: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ele mesmo, irmãos, coloca ali realmente diante do Senhor a sua falta de fé. Ele é verdadeiro. Ele fala a verdade. Ele diz ao Senhor a verdade, que ele já não tem mais tanta fé. E talvez você entrou aqui desta forma, dizendo: eu já não tenho mais tanta fé, por isso eu acho que o meu milagre não vai chegar, irmã. Por isso eu acho que a minha resposta não vai chegar, irmãos. Deus, ele não vai te descartar porque você está com a sua fé fragilizada. Porque a sua fé nesse momento está frágil. Não, muito pelo contrário. Deus, ele vai te fortalecer. Jesus não vai perder a sua alma por isso. Não desista do seu milagre, não desista de morar no céu, não desista de Jesus na sua vida porque você está fragilizado. Não ache que Deus não vai te ouvir porque a sua fé já não é mais a mesma. Talvez você era uma pessoa de oração, uma pessoa que buscava, mas hoje você já não tem mais tanta força. Comece a pedir ajuda ao Senhor como este pai deste jovem fez. Declare comigo: Jesus, me ajude, me fortaleça. Jesus, me ajude, me fortaleça. Peça para que Jesus, ele te ajude. Esse pai desse jovem aqui que estava sofrendo, que estava endemoniado, pediu ajuda a Jesus. A quem você tem pedido ajuda? A quem você tem suplicado, Ramandarai, para te ajudar? A quem você tem pedido para que venha te ajudar? Peça a Jesus. Diga para ele a verdade, irmãos. A gente não precisa fantasiar as coisas diante de Jesus. Há quem pense que não pode mostrar fragilidade diante de Jesus. Há quem pense que quando orar tem que falar palavras bonitas e tem que dizer: Senhor, eu estou aqui firme e forte na tua presença. Nem o vento consegue me destruir nem me derrubar porque o Senhor é minha rocha. Irmãos, tem momentos que a gente tem que falar a verdade. Senhor, eu estou aqui quase realmente perecendo. Me ajude, me
segura e sustenta as minhas mãos. Tem momentos que a gente começa a afundar como Pedro. Pedro caminhou por sobre as águas, mas começou a olhar para os ventos, começou a olhar para a situação contrária e ele começou a afundar. E quando Pedro começou a afundar, ele afundou com orgulho? Não. Ele pediu para que Jesus o ajudasse. Então tem momentos na minha e na sua vida que a gente precisa clamar, precisa pedir, precisa suplicar e pedir: Senhor, me ajude. Eira mandarai. Jesus não deixou de ajudar a Pedro. Jesus estendeu a mão para Pedro e ali tirou a Pedro daquele momento em que ele estava vivendo, que ele estava naufragando. E Pedro caminhou novamente por sobre as águas. Por quê? Porque ele clamou pela ajuda de Jesus. Tem gente que está afundando, mas não quer clamar pela ajuda. A partir de hoje, comece a pedir socorro a Jesus. Comece a pedir para que Jesus lhe ajude. Comece a pedir para que Jesus tenha misericórdia de você. O pai desse jovem também fez isso, ele pediu ajuda. E tem momentos na nossa vida que a gente precisa pedir para o Senhor nos ajudar. Não tenha vergonha de pedir ajuda para Jesus. Não tenha vergonha de dizer para Jesus que você está cansado. Não tenha vergonha de dizer para Jesus que você não sabe nem o que orar, porque tem momentos que a gente não sabe nem o que orar. Tem momentos que a prova, que a dor, que o sofrimento, que a angústia é tão grande que a gente não sabe nem o que falar diante do Senhor. E isso não é vergonhoso. Tem gente que deixa de orar porque não tem o que falar. Tem gente que diz: mas eu não tenho o que falar, eu não tenho mais o que pedir. Fique de joelho em silêncio, esteja conectado, feche os teus olhos em silêncio, converse na mente, diga: Deus, eu não tenho o que falar, mas eu estou aqui diante da tua presença. Comece a dizer para Deus, aleluia, quais são os seus pontos fracos. Não conte para os seus inimigos quais são os seus pontos fracos. Não conte para os seres humanos, para os seus amigos, aqueles que você acha que é amigos, os seus pontos fracos, mas conte para Deus. Não te mostres fraco no dia da tua angústia, porque se você te mostrar fraco para os seres humanos no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Mas se você mostrar para Deus a sua fragilidade, a sua força não será pequena, mas será grande. Porque Deus vai olhar para você e Ele vai te fortalecer. Deus vai olhar para você e vai fazer o milagre acontecer. Esse homem saiu da presença de Jesus com posse de milagre. Versículo de número 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Você vai ver Jesus falando algo aqui diferente. Jesus deu uma ordem dizendo: sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Sabe o que é isso? Jesus tem poder para libertar, para nunca mais, aleluia, os seus filhos, para nunca mais aqueles que clamam pela ajuda dele voltar para o lodo, voltar para o buraco, voltar para a lama, ramandaracanta ramandaraia. O Senhor Jesus estava garantindo que nunca mais aquele espírito voltaria para aquele jovem, ou seja, nunca mais aquele pai sofreria da maneira que ele estava sofrendo. É isso que Jesus faz, irmãos, quando nós mostramos para Jesus a nossa fragilidade, quando a gente clama a Ele, quando a gente suplica a ajuda dEle. Declare comigo: eu vou falar tudo que eu estou passando para Jesus e Ele vai resolver o meu problema. Eu vou falar tudo que eu estou passando para Jesus e Ele vai resolver o meu problema. Não tenha vergonha de contar para Jesus quais são as suas dores. Não tenha vergonha de contar para Jesus que hoje você já não tem mais a força que você tinha antes. Não tenha vergonha de contar para Jesus que você não tem vontade de orar, porque tem momentos na nossa vida que a gente não tem vontade de orar, que a gente não tem vontade de ler Bíblia, que a gente não tem vontade de ir para a igreja. Tem momentos na nossa vida que a gente já quer desistir, mas o Senhor está dizendo: eu sei, aleluia, qual é os seus pontos fracos, quais são os pontos fracos aí que realmente estão tentando lhe fazer parar. A partir de hoje me conte. Mas Deus já sabe, mas Deus quer ouvir de você. Peça, suplique, diga a Ele que você necessita da ajuda dEle. Diga a Ele que você tem se sentido cansado. Conte para Ele o que tem fragilizado a sua fé. Sabe o que é que deixou esse homem muito fragilizado? Foi ver o seu filho desde a infância possuído por demônio que queria matar ele. Possuído ali por espíritos malignos que queriam destruir a vida do seu filho. Então aquilo ali foi fragilizando aquele homem. E ele pede ao Senhor, ele exclama. Você vai observar, irmãos, que ele exclama ao Senhor com lágrimas. Ou
seja, ele pede mesmo, ele se rasga ali na presença do Senhor. Se preciso for, se rasgue a sua alma diante do Senhor. Chore, suplique, clame, conte, fale toda a verdade para ele, porque ele vai solucionar o seu problema. Jesus, ele foi na raiz do problema que estava realmente trazendo dores e sofrimentos e angústias para a vida daquele homem. Ele disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele, ou seja, nunca mais volte a trazer problema para este jovem, para esta família. E é isso que o Senhor está dizendo para você. Eu tenho o poder para solucionar o seu problema, para você nunca mais voltar a viver esse problema. Então, a partir de hoje, clame, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de dizer que você está cansado. Você não vai sair contando para um e para outro isso, mas para Jesus, que é o teu amigo, para Jesus, que é o teu pai, que pode resolver os seus problemas, conte. Você vai ver que esse pai desse jovem aqui, ele pediu ajuda aos discípulos. Só que os discípulos não puderam ajudar. Tem coisas que é só para Jesus fazer, irmãos. Tem coisas que, por mais que as pessoas gostem de você e que elas queiram fazer, elas não vão conseguir, porque é para Jesus fazer. Então tem problemas que a gente não pode sair pedindo ajuda para todo mundo, porque nem todo mundo pode solucionar. Os discípulos aqui não puderam solucionar o problema desse jovem. Não puderam solucionar aquilo que estava entristecendo, angustiando, deixando triste o pai desse jovem. Aqui você vai ver que só Jesus poderia resolver. É tanto que esse homem, quando ele vai até Jesus, ele diz para o Senhor: se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes. Só que Jesus pode todas as coisas, né, irmãos? Só que ele estava tão cansado e tão fragilizado que ele disse: se podes, faz alguma coisa, nos ajuda, já não aguento mais. Era mais ou menos isso. Ele exclama com lágrimas, irmãos. Ele chora, pedindo a ajuda de Jesus, porque aquele homem já não aguentava mais. Talvez você entrou aqui, já não está mais aguentando algumas situações. Comece a se rasgar diante do Senhor. Comece a se dobrar, a se curvar. Comece a contar para Jesus onde está o seu problema, porque Ele vai solucionar. Declare comigo: eu vou entregar os meus problemas nas mãos de Jesus e Ele vai solucionar. Eu vou entregar os meus problemas nas mãos de Jesus e Ele vai solucionar. O seu problema hoje vai se tornar o seu testemunho daqui a pouco. Tão somente clame ao Senhor. Tão somente vá na fonte certa, que se chama Jesus de Nazaré, porque Ele tem poder para resolver aquilo que a medicina humana desenganou, para resolver aquilo que os homens dizem que não tem mais jeito, para resolver aquilo que até mesmo para você não tem mais solução. Entregue nas mãos do Senhor Jesus, confie nele, porque Ele vai confundir a medicina, porque Ele vai confundir o ser humano, Ele vai confundir até mesmo você que pensa que não tem mais jeito. Você vai ter milagre para contar, tem testemunho da parte de Deus que já foi liberado para você, mas clame, suplique, não tenha vergonha, porque o Deus Todo-Poderoso vai executar o milagre por você. Não é tempo de se calar nem de reter, mas é tempo de falar, é tempo de pedir, é tempo de suplicar, é tempo de expressar as suas dores ao Senhor Jesus, porque Ele mesmo solucionará o seu problema. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer. Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Oh, Deus, é bem verdade que tem causas que os seres humanos não podem fazer nada por nós, somente o Senhor Jesus. Tem causas que somente o Senhor pode resolver e eu entrego, Pai. Nós entregamos todas as causas, Pai, que humanamente falando são insolúveis, Pai. Todas as causas que humanamente falando não podem ser solucionadas pelos homens, nós entregamos a Ti, porque sabemos, Pai, que o Senhor é Deus que não despreza ninguém no cansaço, Pai. Que o Senhor é Deus que não despreza ninguém que está fadigado, meu Pai. Oh, Deus, o Senhor não despreza os cansados, mas o Senhor renova as nossas forças. E eu creio que o Senhor, através dessa palavra, está renovando as forças de pessoas e trazendo milagres para elas, Pai. E fazendo o impossível acontecer na vida delas
elas para a glória do teu nome, Pai. Glorifica o teu nome no nosso meio mais e mais. Pai, eu te peço que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor restaure, que o Senhor anime, restitua, abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas, os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, meu Senhor. Aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Obrigada por cada novidade de vida. Obrigada por cada nova história que o Senhor já está determinando e escrevendo para a vida de cada um que está me ouvindo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço que, se for para a glória do teu nome, essa resposta, esse sobrenatural, essa causa na justiça, essa assinatura, essa cura, essa libertação, essa restauração venha acontecer. Dá vitória ao teu povo, dá testemunho para eles contar. Se eu te peço, já te agradeço, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus já determinou a sua vitória. Ele conhece suas fragilidades e é Ele mesmo quem vai fortalecer a sua fé de novo. Por isso, não deixe de clamar, não deixe de suplicar, não deixe de pedir, porque você está se sentindo cansado ou até mesmo fragilizado. Deus, Ele te vê, te ouve e Ele traz resposta para a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra, em nome de Jesus, declare amém.